Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Gostaria de já começar agradecendo aos mais de 6.000 inscritos no canal. Então já estamos com um bom número aí de inscritos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacar. E hoje vamos falar um pouco a respeito do esquecimento do estudo. Então, há algum tempo atrás, uma colega e já outras pessoas já haviam mencionado isso comigo, veio me falar que não adianta eu estudar porque tudo que eu estudo eu esqueço. Bom, eu também esqueço o que eu estudo. E não é uma coisa tão difícil de acontecer. Então é bastante comum que nós percamos ao longo do tempo as informações que absorvemos. Então essa perda ela ocorre devido ao acúmulo de informações. Nós diariamente estamos absorvendo informações e algumas, quando são mais úteis, nós as utilizamos no dia a dia, se mantêm mais facilmente, e outras vão se perdendo pelo caminho. Mas e aí, então é inútil eu estudar? Não adianta eu ler, não adianta eu estudar porque eu vou esquecer? O estudo ele não tem a finalidade de acúmulo de informação. Por mais que por algum tempo já se pensou desse modo, e é um pensamento bastante, principalmente na atualidade, é um pensamento incoerente. Por quê? Porque acúmulo de informação, o teu computador faz muito melhor do que você. O teu computador consegue isso frequentemente, eu menciono. O teu computador ele consegue absorver megas, gigas de informação, coisa que você não chega nem perto de conseguir reter. Então, obviamente, um computador vai fazer esse trabalho muito melhor do que você. O livro também retém informações e retém grande quantidade de informações muito melhor do que você, com muito mais precisão. O que o livro e o computador não fazem que é importante, que só você é capaz de fazer? Trabalhar com essas informações. Então, ter a capacidade de compreender, de articular essas informações com outras, isso é o real benefício do estudo. Então, estudar não tem a finalidade de acúmulo de informação, mas sim de treinar o teu cérebro e o teu psiquismo para ter a capacidade de trabalhar com essas informações. Assim como, por exemplo, fazendo uma analogia a uma outra situação corriqueira da maioria das pessoas, que se não fazem ao menos conhecem como é feito, o procedimento, por exemplo, de exercício na academia de musculação mesmo, ficar levantando peso. O que acontece? Quando você pratica exercício na academia, a tua finalidade não é conseguir reunir o máximo de peso que você consegue pegar nas mãos e ficar segurando para o resto da vida. Não é essa a finalidade de você fazer academia. A finalidade de você frequentar a academia e fazer os exercícios propostos, a finalidade disso é você desenvolver a tua musculatura, para que você consiga, com o passar do tempo e com o desenvolvimento desses músculos, você consiga erguer com maior facilidade um peso maior. Assim ocorre com o estudo. Então a finalidade do estudo também não é você abraçar o máximo de informação e segurar, agarrar para o resto da vida. Até mesmo porque constantemente você está recebendo informações novas. E se você tentar acumular muita informação, você vai deixar de absorver informações novas. E se você tentar absorver, pode inclusive acontecer de você ter problemas psíquicos devido a uma sobrecarga, a um estresse. Qual que é a finalidade do estudo? Assim como na academia, a prática do exercício, do levantamento de peso ou da bicicleta, da esteira, tem por finalidade desenvolver a musculatura. Do mesmo modo, o estudo tem por finalidade desenvolver a tua capacidade racional, a tua capacidade psíquica, a tua capacidade de intelecto. Essa é a finalidade do estudo, não o acúmulo de informações. E assim como na academia, não faz diferença você conseguir ficar segurando um monte de peso por um longo tempo, porque o que realmente vale é o desenvolvimento da tua musculatura e a capacidade de usar esse músculo e essa força quando requisitado e quando necessário, igualmente em relação ao nosso cérebro. O que realmente é importante no estudo é a minha capacidade de utilizar esse desenvolvimento neuropsíquico quando me é solicitado e quando me é requisitado. Então, quando eu preciso fazer uma leitura, qual é a minha fluidez nessa leitura? Quando eu preciso absorver uma informação nova, qual é a minha capacidade de absorver essa informação, mesmo que seja uma absorção temporária, mesmo que daqui 2 dias eu vá esquecer isso que eu li, porque talvez daqui 2 dias não me seja mais útil, só está me sendo útil nesse momento.
Qual que é a minha capacidade de, por exemplo, comparar informações e trabalhar com informações diferentes. Então, qual que é a minha capacidade de pegar a informação desse determinado autor, contrapor com a informação daquele autor e criar uma nova informação. Isso é o que, de fato, mede o nosso estudo. Então a tua ação de estudar, ela deve privilegiar desenvolver isso, a capacidade de contrapor informações, a capacidade de compreender novas informações, não de reter. Porque reter, como eu mencionei anteriormente, nós nunca vamos conseguir fazer isso de maneira mais eficiente do que um computador, do que um livro. De modo algum você vai conseguir absorver o número de informações que um livro absorve e mantê-las de uma maneira mais próxima da, digamos, da fidedignidade quanto o livro faz. Porque nós perdemos, nós acabamos nos confundindo com informações, então reter informação é importante. Por isso, quando você estuda e acontece, eu esqueci o que eu estudei ano passado, eu não lembro tal livro que eu li, não é isso o importante. O importante não é você lembrar. O importante é, esse estudo que eu realizei me deu uma fluidez na leitura, no pensamento, na contraposição de informações. Se eu conseguir isso, o objetivo foi realizado do estudo. A informação, eu vou de novo e eu busco. Então eu sei que, eu não lembro mais o que significa tal conceito, mas eu sei que em tal livro tem esse conceito. Eu vou lá, pego naquele livro, leio e acabou. E eu vou ter uma assimilação muito fácil, porque conforme nós vamos desenvolvendo o nosso cérebro, assim como conforme nós desenvolvemos o nosso músculo, nós conseguimos erguer peso com uma facilidade muito maior. Do mesmo modo, conforme nós desenvolvemos o nosso cérebro, nós conseguimos raciocinar de uma maneira muito mais facilitada. E a segunda vez que eu vou absorver uma informação é sempre mais fácil do que na primeira. Então aquilo que eu esqueci, quando eu vou ler novamente, eu tenho uma facilidade enorme de absorver novamente aquela informação e poder usá-la. Até mesmo porque aqui, pegando uma leitura mais psicanalítica, tudo que nós esquecemos não sai de nós. O que nós esquecemos acaba indo para o nosso inconsciente. E o que vai para o nosso inconsciente, assim que tem uma brecha, uma abertura, acaba voltando para o consciente. Então, quando você lê algo que você já leu, você traz todo aquele conteúdo anterior que você já havia absorvido e ele se junta com essa nova leitura. E, em geral, o fantástico disso é que ele cria uma terceira coisa. Então, quando você tem essa junção dessas duas coisas, o que você está absorvendo hoje e o que você já havia absorvido anteriormente em relação à mesma coisa, quando essas duas coisas se chocam, elas não permanecem as duas, elas criam algo novo, criam uma terceira coisa, uma nova interpretação. E isso é fantástico, que é exatamente a questão da dialética. Então você tem uma antítese, uma tese, aliás, uma antítese e cria uma síntese. Isso é só para deixar um pouco mais claro aí para o pessoal a relação com o estudo. Então não fiquem com esta preocupação. Eu leio tal livro, mas eu não lembro depois que eu li. Se você leu e naquele momento você compreendeu a leitura, isso também é importante. É diferente de você ler algo e não entender nada, de você ler, compreender, mas esquecer pelo passar do tempo. Se você leu, compreendeu, conseguiu pensar a respeito daquilo, você desenvolveu o seu intelecto ali. As informações talvez você perca. Mas esse desenvolvimento do teu intelecto, se você manter esse ritmo, ler com frequência, estudar, pensar a respeito das coisas, esse desenvolvimento você não perde. E é a questão de pensar literalmente, porque também não apenas ler desenvolve o intelecto. O fato simplesmente de você pensar a respeito do teu dia. Então o fato de, por exemplo, você parar para analisar o que você fez ao longo do teu dia, como foi, se você poderia ter feito diferente, esse simples ato de você raciocinar a respeito disso já ajuda no desenvolvimento do seu intelecto. Uma outra coisa importante também em relação às informações é lembrar que informações fáceis de absorver geralmente são fáceis de perder. E informações mais complexas de absorver são mais difíceis de se perder. Por quê? Porque o teu cérebro, ele subentende de maneira indireta que se algo foi fácil de você entender, você pode absorver aquela informação facilmente de novo.
Se algo foi difícil de você entender, a dificuldade em reabsorver essa informação é grande. Então ele vai tentar reter o máximo possível para não perder isso e porque considera que foi de grande dificuldade conseguir a absorção dessa informação. Por exemplo, se você assiste a um filme, é uma. Se você lê a um livro, é outra. Como? Em geral, depois de algum tempo de você ter assistido um filme e lido um livro, é muito mais fácil você lembrar coisas do livro que você leu do que do filme que você assistiu. Por quê? Porque o filme, ele geralmente tem uma absorção muito leve, muito tranquila. Você consegue assistir o filme enquanto faz outras coisas. Não demanda a concentração que um livro demanda. Quando você pega um livro, se você tentar fazer outra coisa, você nem tem como. E muitas vezes, mesmo que você tente coisas, por exemplo, como ouvir uma música, fazer outras coisas em conjunto, você tende a se perder, a não conseguir. Porque o livro ele te demanda uma concentração extrema. Ele usa teus olhos, mas ele usa principalmente a tua capacidade imaginativa, ele usa a tua capacidade de evocar memórias, porque quando você lê uma cena, você traz coisas da tua lembrança, você traz coisas da tua memória para montar e recriar aquela cena que o livro está descrevendo na sua mente. E é por isso que você tende a lembrar com maior facilidade por mais tempo do que você leu do que o que você assistiu. Isso é uma das coisas também interessantes de saber e de se entender que quanto mais difícil for de você absorver um conhecimento, uma informação, a tendência é que também seja mais difícil você perder essa informação. Novamente lembrando, então, quem estuda e não lembra posteriormente o que leu, o que estudou, não precisa ficar aflito com isso ou aflita, não precisa se desesperar. É comum, acontece e não é necessariamente um problema neurológico ou qualquer coisa do gênero. Claro, se você se esquece de uma coisa que você leu ontem, que era importante, se você se esquece de coisas do teu dia a dia e isso atrapalha a tua vida, aí sim é importante você buscar um neurologista para estar fazendo exames, buscar um auxílio. Mas a questão de esquecer o livro que você leu ano passado, esquecer coisas da aula que você teve há 3, 4 meses atrás, isso é comum. Nós de fato esquecemos de muitas coisas das quais estudamos, das quais lemos, mas o importante é você desenvolver o teu intelecto e não necessariamente querer acumular informações. Prova disso é que eu tenho uma memória bastante falha, então eu esqueço facilmente as coisas que eu leio e estudo. Tanto é que muitas vezes as pessoas fazem perguntas de vídeos que eu gravei aqui no canal e eu preciso ir reassistir o meu vídeo para que eu lembre o que eu falei no vídeo, porque eu realmente não me recordo, na maioria das vezes, o que eu falei durante o vídeo. Então eu preciso assistir para conseguir lembrar o que eu falei e poder responder para a pessoa. Então, isso não faz com que eu consiga, não diminui a minha capacidade de conseguir trabalhar com informações. Então, mesmo eu esquecendo o que eu leio, mesmo eu esquecendo até o que eu gravo, eu consigo continuar trabalhando com as informações de maneira muito facilitada e eu consigo produzir novos conhecimentos, eu consigo dar novas interpretações. Então, o principal é a tua capacidade de articular as informações e não de reter elas. Espero que isso tenha sido esclarecedor. Então, para quem costuma ficar um pouco aflito ou aflita aí, porque eu leio, mas eu não lembro, não se preocupe tanto com isso. Se preocupe mais com: eu estou desenvolvendo a minha capacidade de articular informações? Se eu consigo articular informações, beleza, essa é a finalidade do estudo. Lembrar, decorar não é necessário. Isso eu tenho no livro para ir buscar quando eu precisar, isso eu tenho nos meus cadernos de anotação, isso eu tenho na internet, em artigos, em PDF, tem toneladas de informações a nosso entorno hoje, assim, de uma maneira que chega a ser às vezes até assustador. Então, em um período, em um contemporâneo, que nós temos tanta informação disponível, não é coerente nós absorvemos e retermos informação. Porque a informação está por aí, está no ar literalmente. Então temos ondas da internet, ondas de rádio pelo ar,
que estão contendo milhares de informações. O importante é eu saber articular, compreender, interpretar e articular essas informações. Esse, de fato, é a finalidade do estudo e é com isso que eu tenho que me preocupar, não com o acúmulo de informação. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Novamente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos para ajudar-nos a destacar e até um próximo vídeo.